professor Igor Trabuco, com a disciplina Teoria da História 2. Vamos dar início ao bloco 1, cujo tema é Historicismo, Escola das Análises e Correntes Influenciadas pelo Marxismo. Eu inicio com uma frase do Lucian Febvre, um teórico clássico da Escola das Análises, fundador da Escola das Análises, na qual ele diz: não há história a não ser a do homem, a história, ciência humana e então os fatos. Sim, mas são os fatos humanos, tarefa do historiador. Olha, Febvre traz à tona uma discussão crucial para o historiador. Não é história sem sujeitos, e história é feita a partir desses homens e mulheres. Enquanto conteúdo nesse bloco 1, nós temos 3 correntes principais. A primeira corrente que eu vou discutir é o historicismo, que foi uma corrente formada inicialmente em finais do século XVII, início do século XVIII, mas que adquiriu uma importância maior no século XIX, início do século XX. O impacto do historicismo está na decorrência da industrialização alemã e a ascensão do totalitarismo. Então, o historicismo ele parte inicialmente em um contraponto ao positivismo, na qual o historicismo vem discutir acerca da relatividade da história. O historicismo não vai negar a razão, que era o forte do positivismo, mas o historicismo vem relativizar essa razão. Então, um dos aspectos caros ao historicismo é essa ideia de relatividade da história. E essa relatividade é um dos aspectos de crítica acerca do historicismo. Um aspecto importante do mesmo é a ideia de subjetividade, na qual a razão ela se submete às instituições e ao processo histórico, ou seja, a razão ela está submetida aos interesses subjetivos de homens e mulheres. Um aspecto importante, se pensar o historicismo como qualquer outra corrente teórica, é o lugar daqueles sujeitos que elaboraram. Então, pense num aspecto, a reformulação do historicismo se dá quando do totalitarismo alemão. Então, um aspecto importante de se observar. Uma segunda corrente teórica que é bastante estudada e que desenvolveu diversos e variados estudos em teoria da história foi a Escola das Análises. A Escola das Análises foi fundada pelo Lucian Febvre e Marc Bloch e tem herança no imperialismo europeu. Marc Bloch e Lucian Febvre pensam a ideia da história enquanto síntese, ou seja, produzindo uma história total. Essa influência ela se dá através de um alargamento no campo da história, ou seja, uma interdisciplinaridade em pensar uma história-problema e uma história total. Essa história-problema está no fato de que o passado ele não deve ser apenas retomado enquanto narrativa, mas que o passado vem à tona a partir das problematizações do historiador. Uma segunda fase da Escola das Análises é a escola braudeliana, a partir do Fernando Braudel, o principal expoente dessa segunda fase. O Braudel retoma os estudos da Escola dos Análises de Febvre e Bloch, no qual ele amplia através do estudo do tempo em suas 3 dimensões: na curta duração, que são os acontecimentos da história; da média duração, na qual pegamos a conjuntura; e da longa duração, no qual nós vamos as profundidades. Ou seja, o Fernando Braudel vem enfatizar uma história estrutural, pegando, como eu já disse, as grandes sínteses do Bloch e do Febvre, a quantificação e a relação com o espaço geográfico. O Fernando Braudel vem enfatizar bastante a importância do espaço geográfico ao se pensar a história. Nós não podemos generalizar a história. A história ela assume as peculiaridades a partir do seu local e a partir do seu período temporal. Para os análises,
todas as fontes serviriam para a história, ou seja, tudo é história, tudo serve como fonte de estudo para o pesquisador, que é um aspecto importante nós contrapormos aí a escola das análises ao positivismo. O positivismo via enquanto fonte apenas a documentação oficial. Quando nós pensamos em documentação oficial, nós pensamos em documentações que são produzidas por lideranças, por homens que estão no poder. E quando a análise problematiza esse uso das fontes e amplia para a produção de documentos por homens e mulheres, o leque de sujeitos que passa a ser visto, que passa a ser ouvido e que passa a ser problematizado é bem maior. Essa ampliação no uso das fontes ganha um aspecto maior ainda na terceira fase do análise. A terceira fase dos análises é também chamada de nova história ou nova história cultural. É uma fase que muitos chamam de uma fase pós-moderna. Bem, independente das caracterizações, nessa terceira fase, vários campos da história ganham uma maior visibilidade, sobretudo no que se refere ao estudo das mentalidades, ao estudo da microhistória e ao estudo das representações. Assim, novos objetos e temas vêm à tona, como o estudo da família, o estudo das fábricas, o estudo das escolas, das representações culturais, de outras temáticas como o mito, a mulher, a violência, a vida privada. Então, a terceira fase dos análises problematiza bastante esses diversos temas. Diversos teóricos surgem e ganham perspectiva maior, como o Jacques Le Goff, o Michel Vovelli, o Roger Chartier, dentre outros. Uma terceira corrente historiográfica analisada é a corrente influenciada pelo marxismo de Marx, ou seja, o marxismo pós-Marx. Após a morte de Marx, o marxismo continua através das produções de Friedrich Engels, passando pela Segunda Internacional com Lenin e Rosa Luxemburgo, pela Escola de Frankfurt e por diversos estudos marxistas, no qual se estende a crítica literária, a história das ideias, a discussão da superestrutura social. E um aspecto forte nos estudos marxistas, pós-Marx, se dão nos estudos de classe, nos estudos de lutas de classe, nos estudos da experiência, do costume e da identidade. Um teórico bastante importante e que leva à formação de uma outra corrente influenciada pelo marxismo é o marxista Edward Palmer Thompson, através da escola inglesa, na qual Thompson vai utilizar bastante a experiência de classe, vai estudar bastante os costumes dessas classes, e Thompson vem dizer um aspecto bastante importante, na qual as relações de classe não podem ser redutíveis a relações de produção. Ou seja, a experiência de classe, ela se forma através dos valores e costumes de homens, mulheres e comunidades formadas por esses sujeitos. Ou seja, há uma consciência de classe através desses costumes e valores que vão anteceder a classe no interior da fábrica. Enquanto avaliações desse bloco, nós temos duas. O fórum, na qual vocês vão analisar a importância e a aplicabilidade dessas correntes teóricas em questão, e também um glossário, no qual vocês vão buscar conceitos e temas da teoria da história discutido, nesse bloco 1, e vocês vão analisar 15 conceitos. Como nós já falamos, há uma variedade de teóricos que abordam os temas em questão. Eu sugiro para vocês a leitura do módulo, que é uma leitura obrigatória, e nós temos uma variedade de autores e livros, como Peter Burke, na qual vem discutir a Revolução Francesa da Historiografia e a Escola dos Análises, de 1929 a 1989, o Jacques Le Goff com História Nova,
o Marx e Engels com o Manifesto Comunista, o próprio Eduardo Palmer Thompson, com A Miséria da Teoria, ou com o livro Costumes em Comum. E vocês podem pesquisar na internet. Muitos desses textos e livros se encontram disponíveis em PDF. Dê uma buscada. Finalizando, eu desejo a vocês bons estudos, que vocês vão além do módulo e que vocês tenham autonomia no estudo e na busca de conhecimentos.